já viu como está a voz do cantor do Backstreet Boys, o Brian? Já viu como é que está? Vou te mostrar agora. Não sei se você notou, mas essa voz está muito irregular, está muito tensa, descoordenada. O Brian está passando por uma doença chamada disfonia por tensão muscular. Você sabe o que é isso? Nesse vídeo eu quero falar para você tudo sobre essa doença, como é diagnosticada, tratamento, te falar tudo e não te esconder nada. Eu sou Sabrina Farnese, eu sou médica otorrinolaringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos aqui muito interessantes falando de otorrinolaringologia e voz. Então vem comigo descobrindo tudo sobre a disfonia por tensão muscular. Vem comigo! A disfonia por tensão muscular é uma doença muito difícil de diagnosticar. Normalmente, os pacientes chegam para o especialista em laringe, para o médico otorrinolaringologista especialista em laringe, com vários diagnósticos. Os pacientes já passaram por vários médicos e não conseguiram ainda uma solução para o seu problema. Porque a disfonia por tensão muscular ela é muito difícil de diagnosticar. Por quê? Porque normalmente nós não encontramos alteração na laringe. Aonde? Nas pregas vocais. Então, a disfonia por tensão muscular ela pode ser primária ou ela pode ser secundária a uma alteração da prega vocal. Mas esses pacientes que chegam para nós são os com disfonia por tensão muscular primária, que não tem outra causa. Eles fazem exame das pregas vocais, eles fazem exame da laringe, quer seja videolaringoscopia, videolaringostroboscopia, e não tem nenhuma alteração, mas a voz está muito ruim, a voz está irregular, a voz está incoordenada, a voz está soprosa em vários momentos, a voz está tensa em vários momentos. E o que acontece? A disfonia por tensão muscular, ela pode acontecer tanto na voz falada, quando o paciente está falando, quanto também na voz cantada. Então ela pode aí intercalar, pode ser só voz falada, voz cantada, ou, mais comumente, afetar aí também a voz falada e a voz cantada. O que acontece? Acontece que esse tipo de alteração, ele pode ocorrer por várias situações, mas nenhuma delas aí a gente pode bater o martelo. Foi por isso que você desenvolveu a disfonia por tensão muscular. Não, nós não podemos falar isso. Por quê? Porque ela acontece assim de uma hora para outra. Existem algumas teorias, algumas situações que normalmente levantamos hipóteses, como o cansaço extremo da voz, quando aquele paciente está numa fase da vida dele que ele usa muito a voz. Então esse paciente está com uso extremo, excessivo da voz e de repente ele tem esse problema da disfonia por tensão muscular. Pode ser também, muitas vezes, por estresse, por alguma coisa psicológica, pode acontecer por secundária alguma doença, muitas vezes teve um quadro de infecção de via aérea e depois disso pode ter desenvolvido a disfonia por tensão muscular. Então, a disfonia por tensão muscular não tem uma causa assim muito definida. Normalmente, os pacientes contam pra gente algumas histórias e nós associamos isso ao desenvolvimento aí desse gatilho para essa disfonia por tensão muscular. A disfonia por tensão muscular é difícil realmente de ser diagnosticada e também de ser tratada. Nós não sabemos muito bem como o paciente vai reagir a esse tratamento. Alguns pacientes respondem à fonoterapia, respondem e melhoram bastante com a fonoterapia e tem alguns pacientes que não. O que aconteceu com o Brian foi que ele desenvolveu essa doença para cantar. Ele começou a ter disfonia por tensão muscular para cantar e depois ele foi indo para a distonia focal do cantor. Não sei se vocês acompanham a carreira do Backstreet Boys, mas a gente já viu que o Brian está aí com também uma tensão muito exagerada também para falar. Ele já começou a desenvolver esse distúrbio também para falar. Então, tanto para cantar quanto para falar, ele tem essa situação de cortar a voz muito tensa, de repente soprosa, e ela fica ali ciclando na irregularidade de uma voz cortada, entrecortada, como no vídeo que eu mostrei para vocês.
Uma coisa também interessante que aconteceu com o Brian aí nesse vídeo é que a gente vê que ele produz um muco muito grande. Vou passar um videozinho para vocês mostrando ele num show agora que eles estão de 25 anos do Backstreet Boys em Las Vegas, mostrando como ele produz esse muco. Esse vídeo vai passar para você aqui, mostrar um pouquinho para você como é essa questão do muco. Sorry. Ele tem necessidade de tossir, não sei se vocês conseguiram notar isso, porque ele produz muita secreção, muito pigarro. Por quê? Porque essa tensão, ela inflama essa região, faz que essa região produza muita secreção e o paciente fica com um bolo na garganta, uma coisa presa pela tensão exagerada. Pode doer o pescoço também. E outra situação é a disfonia por tensão muscular causada por uma alteração da prega vocal. O exemplo do pólipo, que faz essa tensão muscular muito grande para o paciente falar, e depois que esse paciente faz a cirurgia para remoção de pólipo, tem que fazer fonoterapia para tirar a tensão muscular, então nesse caso, secundária. Pessoal, espero que esse vídeo vocês tenham gostado, trouxe um assunto bem recente aí falando sobre o Brian. Fico muito feliz que o Brian continua fazendo shows, está aí se apresentando em Las Vegas e o Backstreet Boys está apoiando o cantor. Isso é excelente aí para que todos possam ver como é importante a figura do Brian e a figura do cantor nesse momento aí difícil para esse grupo. Pessoal, não esquece de curtir aqui, ó. Se inscrever, como eu peço sempre para vocês. Vai lançar aí o meu livro, Como Melhorar a Sua Voz. Vai passar para vocês aqui também um pouquinho o livro para vocês verem, um livro bem fácil de entender. Falo sobre tudo, falo sobre refluxo, falo sobre fenda, como fechar a fenda da prega vocal. Falo várias coisas super interessantes para você que quer melhorar a sua voz. E sempre, como passa aqui, os contatos das minhas consultas online, todo o Brasil, e presenciais ao Tua Voice Medical Center no Rio de Janeiro. Vai passar o contato ali, aqui, manda uma mensagem, marca a sua consulta, vai ser muito bom te atender. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus.